Fala pessoal, tudo bem com vocês? Queiroz aqui e bora desenhar? Bora então! Esse vídeo é uma continuação direta do vídeo anterior, então se você ainda não assistiu aquele, volta lá, assiste porque lá eu falo sobre frustração e nesse vídeo basicamente foi um dia depois de eu ter terminado aquela página, eu comecei essa página e é que eu já percebi que nesse desenho mesmo eu tirei onda, gostei muito do resultado, fiquei feliz de verdade e vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse processo. O esboço ele segue o padrão normal ali dos desenhos que eu faço. Tentei exagerar, coloquei a orelha bem afastada para dar uma parada meio... aquele estilo meio grafite que a gente vê em muro, em parede, mas eu não peguei referências de pinturas assim. Tentei usar só essa referência e viajar conforme o que eu vi ali, eu tentei aplicar a minha maneira, do jeito que eu gosto, tá? Vocês estão vendo ali que também tem uma lágrima, né? E essa lágrima é porque, de fato, nesse dia eu não estava muito legal e eu achei que isso foi até reflexo de eu não ter feito um bom trabalho naquela página em que eu falo sobre a frustração. Então tem dia que a gente não vai estar bem e tá tudo certo, tá? Vai ter dias e dias, é o que eu falo para um amigo meu, João. Tem dias e dias, o dia que você não tá muito bem, não se cobra tanto. E o dia que você estiver bem, você vai fazer coisas bem legais, então assim, despreocupa, tá? Vamos fazer uma parada legal, um desenho maneiro, livre de tanta preocupação, de tanto peso, para que o trabalho consiga fluir e a gente entre meio que naquele flow, né? Aquele estado de flow ali pra gente desenhar melhor, escutando uma música agradável. E é isso, cara. Vamos desenhar. Vocês vão perceber que nesse desenho também, fora esse exagero bacana que eu gostei, né? Que foram alguns recortes ali, algumas peças que eu tirei. É que eu vou usar um lápis aquarela preto, tá? E aí eu uso um pincel que eu tenho d'água e eu vou tocando ali, né? Tipo uma brush pen, só que ela tá com água dentro. E aí eu passo esse pincel molhado na ponta do lápis aquarela e eu faço a sombra que eu gostaria de fazer no desenho em lugares que na imagem de referência já tá me dando um parâmetro de aonde tem um destaque maior de contraste. Tá? Nada é por acaso, vocês vão acabar vendo aí no desenho. Se não percebeu, volta que detalhes muito importantes do desenho, eles são pegos da referência original. Tá? É por isso que eu me baseio muito na referência, mas é claro que eu vou desenhar o tempo todo à minha maneira, colocando o máximo da minha criatividade em cima de cada referência. Tá certo? Então vocês vão ver que agora eu estou fazendo uma marca de lápis por cima de onde eu acredito que tem alguns pontos muito importantes na minha referência principal, que ali vai ser o destaque, onde eu vou colocar peso, onde eu vou colocar uma sombra suave, ou uma linha de uma expressão que vai deixar o trabalho com um aspecto ainda mais interessante, e depois eu faço uma marcação com a nanquim, que é o de sempre, né, para dar aquela marca mais clarinha, e aí onde eu vejo que eu preciso blocar de preto em cima do nanquim, eu vou fazer com o pincel d'água e o lápis aquarela, e depois eu vou meio que acertando alguns contornos, deixando um pouco mais grosso. Vocês vão ver que eu vou começar a aplicar isso daqui a pouco. E no final desse desenho eu também gostei bastante, porque eu coloquei meio que alguns recortes geométricos em torno ao redor dessa orelha também, né? Na silhueta dela e da cabeça também. E cara, eu achei que ficou um aspecto muito maneiro no desenho. Ainda não tinha feito nada igual, mas é o que eu falo. O sketchbook, os nossos desenhos de estudos, assim, meio que jogados, assim, eles precisam ser conscientes, mas eles precisam ser para se divertir mesmo. Então, não é só aprender a desenhar, é brincar com as peças que a gente faz, que a gente desenha, né?
E aí, tudo bem? O ano já começou, já comecei a produzir também os desenhos desse novo sketchbook 2024. Esse é o desenho que eu estou fazendo agora. E essa é a folha que eu preciso estar fechando. E vocês vão acompanhar tudo que eu estou pensando, como eu vou fazer esses trabalhos. Estou querendo fazer um trabalho bem simples dessa vez. Não estou querendo estilizar como esse que já está aqui, que eu mostrei para vocês. Porque esse trabalho de investigação, desenhar um trabalho estilizado, voltado a um produto ou um determinado estilo, requer muita pesquisa, então é um pouco cansativo. E imaginar fechar várias pequenas composições ou desenhos para fechar a folha e que se encaixem, fique muito bonito aqui, até dá. Mas eu acredito que não compensa, porque é bom a gente deixar alguns dias para um desenho mais livre, mais tranquilo, sem essa pressão do algo novo. E eu vivo muito essa pressão, cara. É muito perfeccionismo, então isso atrapalha demais. Então eu tô querendo fazer um trabalho um pouco mais simples, relembrando um pouco dessa página aqui, que eu fiz em 2021. E vamos acompanhar esse processo, vamos desenhar agora. Depois eu volto aqui pra gente conversar mais um pouco, beleza? Vamos lá. Sobre esse desenho, o que eu posso mencionar sobre ele, né? Eu tentei desenvolver ao máximo minha criatividade nele, né? Eu tentei ter o máximo de foco possível para criar uma composição interessante, mas eu não sinto que foi tão assertivo, né? O trabalho ele até ficou semelhante, mesmo que eu não procure fazer assim todos os trabalhos, ele até que acabou respeitando ali algumas linhas importantes, e ele até que ficou parecido com a referência, mas eu não consegui chegar no resultado que eu queria, confesso. Eu tentei ligar tanto esse rosto como o outro com a mesma linha ali dos cílios. É um toque assim diferente que eu acabei fazendo em 2021 em um outro sketchbook meu, que eu até quero fazer tour aqui em breve, tá? E aí eu não sinto que eu escolhi boas referências para estar usufruindo do máximo do potencial que esse trabalho poderia ter alcançado, tá? E não tem nenhum problema nisso. Não dá, cara, não dá para todo desenho ser incrível, ser impressionante. Mas é claro que aqui eu dei o meu melhor, eu estava com o máximo de foco que eu poderia ter nesse desenho, e eu tenho certeza que com essas condições, com o que eu poderia fazer com esse trabalho, eu acho que eu cheguei no máximo ali que dava para entregar. Não esquecendo que isso é um esboço, não é o máximo do potencial de um desenho, tá? Se for pra gente refinar ele vai ficar bem melhor, e bola pra frente, né? Vamos fazer o próximo aí. Esse desenho, ele me surpreendeu muito. Por quê? Eu tinha pouquíssimo espaço na folha para criar alguma coisa. Então eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar pegar 3 rostos ali, um olhando para uma direção, o outro para mim e o outro para outra direção. E aí eu percebi que na hora que eu comecei a desenhar, eu falei, cara, era isso. E é basicamente sobre esse foco no desenho, despertar meio que uma criatividade, principalmente naquele momento de flow, que é aquele momento que você está totalmente conectado com você mesmo e com o desenho que você está fazendo. Parece besteira, né? Mas esse estado de flow, eu persigo ele o tempo todo, e quando ele bate aquele estado perfeito ali, que você está em contato, em sintonia com o seu desenho, é uma experiência muito foda, e sempre sai coisas muito interessantes disso, né? Então, como vocês podem ver, eu construí da mesma forma que eu acabo construindo meus outros desenhos, só que eu brinquei um pouco com essas mechas do dread, né, dessas tranças do cabelo, e assim, sem limite, tá? Sem limite. O contraste eu fiz meio que respeitando algumas coisas ali, mas algumas coisas foi a minha maneira. Também tentei usar aqui o lápis aquarela com o pincel d'água para tentar deixar uma sombra meio que suave, já um cinza interessante ali para não precisar blocar de preto. O cabelo ali, a trança, eu fui fazendo esses riscos lado a lado ali para ver que resultado eu conseguiria alcançar conectando a trança de um trabalho com outro rosto e já conectando com o terceiro também. Então, cara, não tem limite. Arrisca, brinca com várias formas, brinca com cores e pesos de linha e contraste,
Porque fazer desenhos não é fácil, mas quando a gente aprende a se divertir fazendo eles, é aí que é a sacada, sabe? Eu acho que a parada é essa, assim, é quando você descobre que você pode ficar brincando com aquilo ali e não precisa ficar, sabe, pegando tão pesado, não precisa gerar uma tensão ali e ficar, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Se não tá bom nesse, você vai fazer uma folha incrível e outro não vai sair tão legal, tá? E bola pra frente, continue estudando. Nesse rosto do meio eu gostei bastante, eu acho que ele deu um equilíbrio ali com o resto da composição muito interessante, tá? Cara, eu fiquei bobo assim, com o tanto que eu gostei desse desenho. Talvez você olhe e fale, tá, legal, nada demais. Mas assim, eu gostei muito. Eu tive tanto cuidado com ele que eu apaguei todas as linhas que estavam sujas ali e tentei meio que criar umas linhas perfeitinhas ali para não dar nada errado. E eu acredito que nesse momento que vocês estão vendo aí, ó, eu já tô meio que finalizando ele. Eu gostei de tudo que eu coloquei, né, nesse trabalho. Eu fico imaginando um adesivinho desse trabalho, assim, eu acho que ia ficar bem maneiro. Até a maquiagem ali, os detalhes de dourado, eu gostei muito. Nesse terceiro rosto eu também achei bem interessante. Confesso que eu gostei bastante. Fui fazendo com muita calma, né? Porque eu já tinha gostado das outras duas pecinhas que estão conectadas a essa. Então falei assim, ó, eu não vou arriscar tanto nesse porque eu quero manter esse equilíbrio para não escurecer um rosto demais e o outro não. Então vou com calma, vou tentar fazer uma maquiagem aqui com a dourada na boca, aquele detalhezinho, talvez aquela bolinha embaixo do olho, vou ver o que eu vou fazer. E aí eu fui criando algumas conexões ali, alguns detalhezinhos. Eu acho que essa peça me surpreendeu demais, eu espero que vocês tenham gostado dela também. Voltando nesse trabalho agora, eu quis fazer o esboço desse desenho, já partir logo ali para a parte de cima, porque eu achava que esse trabalho ainda não estava pronto, eu precisava dar mais um tempo para mim ficar olhando para a folha ali, ver o que eu poderia melhorar nele, e aí o que eu imaginei que poderia dar certo é colocar essas tranças, entendeu? Eu achei que colocando essas tranças aí ia dar uma parada legal, ia dar talvez uma expressão diferente, um movimento no desenho que seria mais agradável, porque ela, como ela estava ali, até lembra um pouco uma muçulmana, né? Então eu não achei que ficaria tão interessante a composição em si. Então eu tentei modificar um pouquinho. Nesse outro trabalho, eu acho que eu não fui tão feliz em escolher uma referência que se encaixasse perfeitamente a essa outra peça. Não por conta da beleza dessa moça, mas porque eu acho que eu não consegui ter tanto espaço ali para mim dar o meu melhor. Eu queria ter feito em uma outra folha, de uma outra forma, e é só depois que você faz que você acaba percebendo alguns detalhes. Então, provavelmente, talvez eu faça esse trabalho mais para frente, de novo, né? Pelo menos esse rosto de uma outra maneira, em uma outra peça, para mim tentar tirar o máximo do potencial dela, porque eu gostei dessa referência, eu achei ela bem, sabe, tem uma energia bem legal ali, uma imponência na imagem, então eu gostei disso. O cabelo também eu tentei conectar ao máximo com a outra referência, mas ficaram alguns recortes ali que eu não senti que deu uma parada tão legal. Tentei fazer uma parada diferente na mão, que é aquele geométrico do outro desenho também. E aí eu volto nesse primeiro desenho para não cagar ele, né? Porque eu tentei dar um tempo nele, porque eu achava que ainda poderia melhorar alguns detalhes. E aí eu vim tentando consertar algumas linhas que não estavam tão bem conectadas, apaguei o desenho de novo, um pedacinho ali, fiz com mais calma a silhueta da sobrancelha para não deixar de qualquer jeito, né? E aí eu percebi que saiu até um pouco melhor do que eu esperava. Então é isso, eu não acertei em tudo que eu queria nessa composição, mas ela até que ficou agradável. E pessoal, passou rápido, né? Mas o vídeo chegou ao final. De verdade, eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? De verdade, eu tentei deixar algumas impressões que eu fui tendo pelo caminho, mas vai ter outros vídeos, eu vou continuar a próxima página direto dessa. A gente se vê no próximo vídeo, não perde o anterior e nem o próximo, porque é a continuação dessa página e a gente vai fechar essa folha. Beleza? Um abraço, se inscreve no canal e até mais.